Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula? Essa é a penúltima aula dessa nossa apostila, tá? Do plano de estudo tutorado número 6. Eu gostaria que vocês opinassem se gostaram do PowerPoint que eu fiz ou se prefere o estudo, as aulas no PDF mesmo, tá? Porque aí no próximo, no PET 7, aí eu vejo, né, se vocês gostaram. O que a maioria gostar é o que eu vou fazer, tá bom? Porque a gente está numa democracia e a democracia diz que num contexto coletivo, o que mais as pessoas valorizarem é o que será feito, tá bom? Mesmo que tenha um que prefere o outro, né? Mas se for casos isolados, a gente vai estar trabalhando o que a maioria prefere, tá joia? Então, aí vocês podem estar me dando a opinião no privado ou mesmo no link do vídeo, tá? Olha só, aqui fala assim, ó, que nós vamos estudar vida e evolução, características e desenvolvimento dos animais. A gente vai trabalhar a habilidade 5, que é descrever e comunicar as alterações que ocorrem desde o nascimento em animais de diferentes meios terrestres ou aquáticos. Então, vai ficar, ó, a habilidade 5, descrever e comunicar as alterações que ocorrem desde o nascimento em animais de diferentes meios terrestres ou aquáticos, inclusive o homem. Então, a gente vai estudar características e desenvolvimento dos animais e as alterações que ocorrem desde o nascimento em animais de diferentes meios terrestres e aquáticos, tá? Agora vamos lá. Querida criança, hoje você irá refletir sobre o quanto é diferente de quando era um bebezinho e o quanto será ainda mais diferente quando se tornar um adulto. O seu corpo está sempre sofrendo mudanças, mas estas mudanças também ocorrem nos outros seres vivos, cada um com suas devidas necessidades. Nas atividades desta semana, você aprenderá um pouco mais sobre o seu desenvolvimento e também irá imaginar como será quando for adulto. Bem legal, né? Estudar sobre esse assunto. Nascemos e crescemos. Leia o texto a seguir. Você sabia que todos os seres vivos apresentam mudanças no seu corpo ao longo de sua vida? Você é exatamente igual a quando nasceu. Você é exatamente igual a quando nasceu? Quais foram as grandes mudanças que ocorreram no seu corpo? Você era tão pequenininho, né? E depois nasceu, foi crescendo, aprendeu a andar, falar, né? Muito bom. Tenho certeza de que grandes transformações já ocorreram com você, como aumentar de tamanho e peso, aprender a falar e andar e substituir os dentes de leite por dentes permanentes. Estes são apenas alguns exemplos de grandes alterações que já aconteceram no seu corpo, pois outras ainda irão acontecer. Ao longo de toda a vida de um ser vivo, estas mudanças devem ocorrer para que ele consiga interagir da melhor forma com o ambiente. Por exemplo, os sapos colocam seus ovos na água e os girinos, seus filhotes, se desenvolvem com cauda para nadar e brânquias para respirar dentro d'água. Ao longo da sua vida, os girinos perdem a cauda, desenvolvem seus membros, patas e um pulmão. Todas estas modificações em seu corpo servem para que agora o sapo adulto consiga sobreviver no ambiente terrestre.
E quando essas transformações param de acontecer? Nunca. Os seres vivos passam todo o ciclo vital sofrendo mudanças. Assim, podemos dividir o ciclo vital em etapas: nascer, crescer, reproduzir e envelhecer. Então, vocês estão nessa fase aqui, ó, crescendo, né? Aí, futuramente, vocês vão virar mulheres e homens, né? E aí, vai ficar nessa fase aqui, ó, que tá o homem de bigode, para depois envelhecer, tá? Nos seres humanos, podemos dividir as etapas do ciclo vital nas fases de nossa vida, como infância, do nascimento até os 11 anos, adolescência dos 12 aos 17 anos e fase adulta a partir dos 18 anos, tá? Então, aqui, ó, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele estabelece normas e regras para a infância e a adolescência, tá? É o chamado ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Então, vamos lá. Ó, nascemos e crescemos, então a gente já foi um bebezinho, eu já fui uma bebezinha, depois eu virei uma menina, depois eu virei uma adolescente, depois eu virei uma jovem, depois eu virei uma mulher, agora eu estou aqui, né, uma senhora, e depois eu vou ficar assim, e depois eu vou ficar assinado, né? Vamos ver aqui as questões. Agora responda: quais as grandes transformações que ocorreram em seu corpo desde o seu nascimento? Aí vocês vão me contar, né? Como que foi a história de vocês? Se vocês ganharam peso, vocês aumentaram o tamanho, né? Vocês pararam de usar fraldas, não é? Vocês usavam fralda e parou. Se nasceu carequinha, o cabelo nasceu, o cabelo cresce, não é verdade? De acordo com sua idade, aqui ó, de acordo com a sua idade, em qual fase da vida você se encontra? Indique as fases da vida também das pessoas que moram com você. Aí então vocês vão colocar que estão na fase adulta, tá? Como você se imagina na fase adulta? Quais as transformações que irão acontecer em seu corpo? Depois de descrever, ilustre como você se imagina quando for um adulto. Então, vocês vão estar escrevendo como vocês se imaginam na fase adulta, tá bom? E quais as transformações que irão acontecer em seu corpo. Quer dizer, vocês vão aumentar de tamanho, de peso, né? Depois vocês vão fazer um desenho. A semana 4 diz o seguinte, que a gente vai continuar estudando vida e evolução, característica e desenvolvimento dos animais. E vamos trabalhar a habilidade 6. E nela a gente identifica, compara alguns animais e organiza grupos com base em características externas. Então, vamos lá. A gente identifica, compara alguns animais e organiza grupos com base em características externas comuns, que é a presença de penas, de pelos, escamas, bico, garras, antenas, patas, etc. Os conteúdos relacionados são características e desenvolvimento dos animais, características externas dos animais, que é a presença de penas, pelos, escamas, bico, garras, antenas, patas, etc. A gente vai estudar o modo de vida, o que os animais comem, como se reproduzem, como se deslocam, dos animais, modo de vida dos animais comuns ao convívio cotidiano. E a gente vai trabalhar alterações que ocorrem desde o nascimento em animais de diferentes meios terrestres e aquáticos. E as características da terra, né? Querida criança, vamos lá. Vamos ver se essa foto fica bem aqui no cantinho. Hoje você irá aprender que podemos observar os animais e classificá-los em 5 grupos, ó, 5.
da mesma forma que você faz com seus brinquedos quando os organiza. Normalmente organizamos as coisas seguindo suas características. Nas atividades desta semana, você irá aprender a praticar um pouco sobre esta organização, tá? Olha a classificação dos seres vivos, vamos lá? Você sabia que no ano 320 a.C., o filósofo grego Aristóteles já havia pensado em organizar os seres vivos criando grupos? Ele observou algumas características dos organismos vivos e os agrupou de acordo com as semelhanças. A sua classificação permitiu que outros cientistas também tivessem a mesma ideia, e várias outras classificações foram criadas ao longo da história. Hoje em dia, seguindo a mesma ideia de observar as características e grupos de acordo com suas semelhanças, podemos observar os animais do nosso dia a dia e os classificar em 5 grupos: os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Olha que legal, né? É sempre bom aprender mais, não é? Os peixes são animais exclusivamente aquáticos, então eles vivem na água. Vivem tanto em água salgada quanto em água doce. Eles apresentam o corpo coberto por escamas finas que os protegem e ajudam no movimento dentro da água. Possuem nadadeiras e brânquias para respirar dentro da água. Os anfíbios recebem este nome por apresentarem uma fase da vida aquática e outra terrestre. Quando estão na água, possuem cauda e brânquias. Já quando estão adultos e vivem na terra, possuem patas e pulmão. Os sapos, rãs e pererecas são exemplos de anfíbios. Olha que legal, né? Então, a gente sabe que existem os peixes que ficam na água, os anfíbios vai ter 2 fases, uma na água e outra na terra, tá? Depois a gente tem os répteis. Os répteis, por sua vez, receberam este nome por serem animais que rastejam, como é o caso das cobras, lagartos, tartarugas e crocodilos. Eles são animais que vivem, em sua grande maioria, na terra e em ambientes muito secos. Apresentam pele coberta por escamas grossas que os ajudam a não perder muita água para o ambiente. São os primeiros animais que têm ovos com casca. Olha que interessante. Durante a evolução, né, eles foram os primeiros animais que têm ovo com casca. Agora as aves. As aves normalmente são animais que voam. No entanto, existem algumas como a ema, o avestruz e os pinguins que não voam. Todas elas apresentam seu corpo coberto por penas e um bico sem dentes. Olha, o bico nunca tem dente, né? Já os mamíferos são animais que apresentam o corpo recoberto por pelos em alguma fase de sua vida. E as fêmeas reproduzem leite para alimentar os seus filhotes. Podem viver em todos os ambientes. Como exemplos, temos as baleias e golfinhos na água, seres humanos e cães na terra, e os morcegos, que são os únicos mamíferos capazes de voar. Envolva-se. Agora responda. Segundo o texto acima, quantos grupos de animais existem? Quais são eles? De acordo com as características descritas no texto, analise os animais abaixo e complete a tabela. Vocês vão completar, tá bom? Aqui vocês vão observar os animais abaixo, circular os peixes de azul, os anfíbios de verde, os répteis de vermelho, os aves de amarelo e os mamíferos de marrom. A número 2 é essa aqui, ó.
Então é isso, crianças. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!